Olá, eu sou Ricardo Pirocini, esse é o Pretexto. Nosso convidado de hoje é arqueólogo, teólogo, filósofo, ele faz sucesso por onde passa. Rodrigo Silva. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô, Ricardo, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui no seu canal, no Pretexto, e eu espero que o nosso bate-papo aqui possa realmente fazer bem a todo mundo que estiver ligadinho com a gente aí nas redes sociais. Pô, arqueólogo está acostumado com descoberta. Eu gostaria de saber qual é a descoberta mais recente que o Rodrigo Silva fez sobre o Rodrigo Silva. Bom, na verdade, eu me redescubro todos os dias. E cada dia uma novidade diferente. Há dias que eu olho no espelho fazendo a barba e gosto do que vejo. Há dias que eu não gosto. E há dias que eu sou praticamente neutro a mim mesmo. Mas eu sempre tenho filosofias acerca do meu próprio comportamento, dos meus sentimentos, e vou me construindo. Como dizem em alemão, nós somos um Designstruktur, um ser em estrutura, em construção constante. E é assim que eu me sinto. A descoberta que eu poderia dizer, já que eu falei que cada dia eu me redescobri, eu tenho uma redescoberta nova de mim, eu me redescubro, corrigindo aqui o português, a mais recente talvez foi dentre esse contexto da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, de isolamento social e tudo mais, eu aprendi a ter conexões com a vida a partir do sentimento de gratidão. Se nós pararmos para pensar que aquilo que nós temos, usualmente, dia após dia, é o ardente desejo de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, talvez nós reclamaríamos menos da vida. Então, hoje eu sinto grato, muito grato por acordar e ter uma cama sobre a qual eu dormir e um teto sem ameaça de cair na minha cabeça durante o sono. Eu agradeço por ter pernas que podem me conduzir onde eu precisar caminhar, olhos que me permitem ver agora você, voz que me permite agora responder as suas perguntas, mente que me permite sentir. Ou seja, eu tenho muitos motivos para agradecer. E talvez, até provocando um pouco da conversa que nós vamos ter, essa talvez é a diferença entre um crente e um ateu. Porque o crente agradece e agradece a Deus. O ateu tem o sentimento de gratidão, mas ele não sabe agradecer a quem, né? Porque não existe nenhum ente supremo ao qual ele pode se sentir grato. A vida é apenas uma contingência. Mas, como no meu caso, eu acredito na transcendência, no propósito maior, eu tenho um objeto desse agradecimento, que é o próprio Deus. Bem, Rodrigo Silva, você é cristão e você é teólogo. Portanto, você acredita na Bíblia. Como é que é possível acreditar num livro que diz que Deus criou o mundo em 6 dias, que o homem foi feito do barro, a mulher foi feita da costela do homem, o mar se abriu, mortos ressuscitaram, cegos passaram a ver, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Como é que é possível acreditar num livro com fatos tão improváveis? Muito bem. Vamos levar em consideração o seguinte. Primeiro, o que significa a palavra improvável. Às vezes, a definição de dicionário não é bem uma definição que cai assim de maneira inequívoca no mundo acadêmico. Porque se eu estou falando de provável no sentido laboratorial, 90% da realidade que está em meu redor e que os próprios céticos acreditam nela é uma realidade improvável. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a ideia de Karl Popper, que provável é apenas aquilo que pode ser falseável. Então, nesse sentido, eu posso provar que gasolina de automóvel não serve para avião. Basta eu pegar a gasolina de automóvel, colocar no tanque de um avião e dar partida para ver se ele voa. Então, essa minha declaração que gasolina de carro não serve para avião, ela é falseável, ela é provável. Mas eu não posso, com o mesmo método laboratorial, provar, por exemplo, que Júlio César cruzou o Rubicão com seus soldados. Eu não tenho como provar isso. A natureza da prova vai ser outra. Também devemos levar em consideração para não confundirmos improbabilidade com impossibilidade. Se eu vejo o pacato senhor X, que é o meu vizinho aposentado, que sempre dirige devagarzinho, com calma, prudência, passando a 10 km por hora na frente da minha casa, não mais do que isso, eu posso dizer que é improvável que o senhor X passe a 80 km por hora aqui, cantando pneu. É improvável, mas não é impossível. Basta eu ter dentro do carro do senhor X uma mulher passando mal, ou uma criança doente, ou uma emergência hospitalar, e ele vai dirigir de um modo como eu nunca vi até agora e nunca esperava ver.
do lado de fora do carro, eu vou estranhar por que o senhor X passou aquela velocidade. Parecia improvável uma cena dessa, mas não era impossível. Então, a partir desses pressupostos que eu coloquei aqui, a Bíblia tem coisas improváveis, mas não necessariamente impossíveis. E no campo da improbabilidade versus impossibilidade, eu tenho dezenas e dezenas, talvez centenas ou até milhares de declarações científicas perfeitamente aceitas, quer seja no mundo das ciências exatas, quer seja no mundo das ciências humanas, e que também não são prováveis. Por exemplo, se antes de Einstein você dissesse que o tempo é relativo e que a própria medição do tempo varia de acordo com a velocidade, ou seja, que a luz distorce a ideia de tempo, de velocidade, de gravidade, isso pareceria um absurdo. Também você dizer, muito tempo antes, a respeito dos átomos e da micropartícula atômica, antes da descoberta da energia atômica, também era uma coisa inadmissível para os antigos egípcios, para os antigos gregos, para os antigos romanos. Eu tenho certeza que Euclides acharia absurda aquela geometria que se cunhou depois dele, principalmente no século XX. Ou seja, o mundo acadêmico como um todo está repleto de improbabilidades que fazem sentido, mesmo sem terem sido provadas. Então, assim como eu acredito que o tempo matéria está relativo à velocidade da luz, mesmo que isso pareça uma coisa absurda, eu nunca vi, de maneira empírica, alguém entrando no avião à velocidade da luz, ou um foguete, e realmente para ele ver que ali dentro do foguete o tempo vai passar diferente daqui de fora. Mas Einstein falou isso e tem suas argumentações. Então, se eu posso acreditar na autoridade de Einstein pelas evidências que ele apresenta, eu posso acreditar na autoridade da Bíblia pelas evidências que o próprio Deus apresenta a seu respeito. Mesmo que eu não consiga, de maneira leiga, explicar por A mais B todos os detalhes de Einstein, nem o próprio Einstein provar o que ele falou assim, numa praça pública para todo mundo ver. Da mesma maneira, a Bíblia também não tem como provar em praça pública a abertura do Mar Vermelho. Mas assim como um é digno de confiança, Einstein, o outro também é Bíblia Sagrada. Muito bem. Você escreveu um livro, Rodrigo, há um tempo atrás. Eu tenho ele aqui na minha estante e eu li, e eu recomendo, queria que você comentasse, porque você escreve um livro, é o Ceticismo da Fé. E esse livro, ele é destinado prioritariamente para quem não está acostumado com as questões da fé. Você prova ali que é possível aliar fé e razão. Comenta um pouco sobre esse livro. É um livro que eu recomendo assim muito. Poxa, obrigado, viu? Obrigado. Esse livro, na verdade, ele é quase que uma autobiografia acadêmica. Quando eu digo autobiografia acadêmica, não é no sentido em que eu conto lá como é que eu fiz minha primeira graduação, depois a outra graduação, como é que eu estudei, como é que entrei na universidade. Não nesse sentido, mas no sentido de que, muitas vezes, quem me conhece falando, percebe, eu espero que você tenha tido essa sensação também, mesmo sem a gente ter tido a oportunidade de diálogos prévios, que parece que eu estou falando sentado com a pessoa numa mesa, tomando um chá, ou um café, ou um suco de laranja, qualquer coisa dessa natureza. Eu estou ali expressando as minhas próprias inquietudes, as minhas próprias desconformidades. Alguém uma vez me descreveu, uma amiga, e eu coloco isso no livro, como sendo um sujeito de mente inquieta. E é isso mesmo que eu sou, de mente inquieta. Eu estou sempre filosofando, e eu percebi que nas minhas filosofias, na minha inquietação, no meu questionamento constante, longe de romper com a fé, eu reafirmava a fé. Eu cheguei a uma conclusão que, mesmo para aquele que é crente, chega a ser, até certo ponto, inovadora, que é o fato de que o crente também tem um caminhão de dúvidas, de questionamentos, de ceticismo. Só que, ao contrário do que reza a crença acadêmica /popular, o ceticismo, de modo nenhum, está contrário à fé. O ceticismo pode alimentar a fé. A fé e o ceticismo se autorrealimentam de maneira retroativa. Posso dar exemplos para não confundir a mente de alguém? Eu sou tremendamente cético com a possibilidade de que o mundo, a vida e tudo que ele contém surgiu do nada. Porque do nada, nada se produz. Isso é lógico, isso é auto-evidente. Isso é um axioma.
0 mais 0 é igual a 0. 0 elevado à potência de 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Um monte de nada com um monte de nada é um monte de nada. Então, como a partir do nada absoluto veio a ter tudo hoje. Se eu não coloco Deus nesse teorema, nesse axioma, se eu tiro Deus dessa jogada, eu fico completamente cético com a possibilidade de estar existindo aqui. Esse ceticismo natural em não poder, de maneira alguma, acreditar que do nada nada se produz, me leva à crença em Deus, a uma forma de abraçar que existe um transcendente. É lógico que as categorias Bíblia, crente, Deus, são categorias que podem hoje ganhar um certo preconceito de muitos, porque foram por demais matizadas no campo da teologia. Mas deixe-me fazer duas observações nesse sentido. A teologia também é uma área acadêmica que produz os seus doutorados, pós-doutorados, as suas livres docências, revistas indexadas. A teologia é uma área acadêmica, como a filosofia, como letras, como história, como qualquer outra área de humanas. E, em segundo lugar, deixar bem claro que, embora esses temas tenham se tornado um pouco obsoletos na linguagem popular, porque parecem crentes demais, eu posso usar outros no lugar deles, como, por exemplo, eu posso substituir a palavra Deus por transcendência, transcendência pessoal, e estou falando da mesma coisa. Ou seja, eu preciso acreditar nessa transcendência para que a minha própria existência, o meu próprio cogito ergo sum, de Descartes, faça sentido. E nisso eu me inspirei, já que eu citei Descartes, ou no próprio Descartes, que nos ensinava a demolir todas as crenças e construir um novo prédio a partir do que sobrar delas. Aí nós podemos ter realmente uma ideia de que nós estamos acreditando em algo coerente e não apenas num costume, num modus operandi de pensar daquele jeito. Bem, recentemente um cantor gospel canadense, ele usou as redes sociais dele para anunciar que ele deixaria de ser o vocalista daquele grupo e, mais ainda, que ele naquele momento estava anunciando que ele não acreditava mais em Deus. E aí um dos trechos que ele escreveu, eu vou ler para você. Se Deus é todo amor e todo poderoso, por que há tanta maldade no mundo? Ele não pode fazer nada sobre isso. Ele escolhe não fazer. A maldade no mundo é o resultado do seu desejo de nos dar liberdade. Essa questão, Rodrigo, de Deus Todo-Poderoso e Amoroso versus maldade é uma questão muito antiga. Como é que você responde, geralmente, a quem te pergunta sobre isso? Bom, em primeiro lugar, ele deve agradecer a Deus por dar essa liberdade, porque é essa liberdade que o permite deixar de ser um cantor gospel para se tornar um ateu declarado. Então, o próprio amor de Deus está no fato da negação desse amor. Veja bem, se um rapaz ama por demais a sua namorada, mas a ama mesmo, ele a ama a ponto de permitir que ela escolha não continuar com ele. Mas se ele fala, se você não ficar comigo, eu vou te matar, então ele não ama, ele é um psicopata. Então, há um problema emocional que precisa de terapia. Então, se Deus nos obrigasse a seguir o bem e não nos desse a oportunidade de negar-lhe, aí sim que ele não estaria sendo amor. Só que o problema é que, ao negar Deus, eu trago, em contrapartida, uma consequência, que é a ausência de Deus. Essa ausência de Deus reflete no que a gente chama de pecado e consequências do pecado. Estou usando a linguagem teológica. Nesse aspecto, eu preciso separar agora as ilustrações que eu fiz. Eu falei do rapaz que ama a moça e o rapaz que é obcecado por ela e não aceita que ela termine o namoro. No caso de Deus, a comparação vai até determinado momento, mas aqui eu tenho que distinguir. Quando Deus nos pede, filho, fique comigo, senão você vai morrer, as imagens bíblicas de inferno, de lago de fogo e enxofre, Deus não está sendo um psicopata que não aceita o fim da relação. Não é bem essa a questão. No caso do rapaz que é assim com a moça possessiva, obcecado por ela não é obrigada a ficar com ele, porque tem muitos outros rapazes para ela escolher namorar, e com certeza, partidos muito melhores do que ele. No caso de Deus, o exemplo não é bem assim, porque o único no qual a vida é Deus. Então, quando Deus fala, fiquem em mim, senão vocês vão amargar as tragédias e tudo mais,
Deus não está falando como um psicopata, mas como se fosse a água dizendo ao peixe: viva em mim, peixe, senão você vai morrer. E o peixe, por teimosia, nega a água, sai da água e começa a morrer realmente na areia do lado de fora. Nós estamos, por causa do pecado e da escolha de Adão, nessa areia do lado de fora de Deus. E Deus, pela graça, está constantemente querendo que nós voltemos para as águas. E alguns insistem em querer permanecer do lado de fora. Agora, ele pode falar, tudo bem, mas por que Deus não criou alguém autômato? Só o fato dele criar seres livres causou aí tragédias e mais tragédias. Foi o fato de Deus criar seres livres que surgiu um Hitler com 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi o fato de Deus criar pessoas livres que surgiu ditadores como Kofi Annan, Idi Amin Dada, Mao Tse Tung. Graças a Deus criar pessoas livres que surge o assassino da motosserra, Jack Stripador, o camarada que nesse momento está violentando uma menina. E as consequências dessa escolha? Se fosse, é melhor que Deus não tivesse deixado o direito do livre-arbítrio, mas devemos lembrar que a história nunca é contada por inteiro se você só ler uma página ou duas do livro. Você tem que ler o livro todo. E no livro todo nós aprendemos que sim, o universo pagou um alto preço pelo livre-arbítrio. Mas quem pagou o maior preço foi Deus, porque de acordo com a história da redenção, que os alemães chamam de Heilsgeschichte, a história da salvação, da redenção, tem um capítulo aí que não foi contado, que Deus teve que assumir a maldade, a maldição do pecado na sua carne, quando ele veio na pessoa de Jesus Cristo, morreu pela humanidade e ficará por toda a eternidade preso a um corpo humano como pagamento pela restauração da humanidade à sua imagem e semelhança. Ou seja, quando perguntam por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto em volta, quem pagou o maior preço? Porque todos esses casos que eu citei, dos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, ou mártires na mão de Mao Tse Tung e outros mais, esses têm um sofrimento temporário. Mas a sequela de Cristo, o corpo com a marca da crucifixão, ficará nele para sempre. Deus saiu sequelado desse conflito. Então, ele paga o maior preço. Essa é a história, a redenção que a Bíblia nos conta. Gregório, na sua resposta agora, você falou em pecado. Imaginando que muita gente que está nos assistindo não tem um contato religioso, não tem algum pré-requisito, qual a definição que você acha mais adequada sobre o que é pecado? Bom, é interessante, você que é da área de letras, sabe disso melhor do que eu, a semântica transforma as palavras, a língua é um elemento vivo, mas os vocábulos são aqueles que mostram mais essa vivacidade e contínua desatualização da linguagem e modernização dela. É um ciclo ali harmonioso, ela se desatualiza e se ressignifica, porque algumas palavras continuam sendo usadas, mas com significados completamente díspares, ou às vezes até caem na lista negra de palavras proscritas, de vocábulos odiados, e um deles é a palavra pecado. Numa época, como nós dizemos, alguns dizem pós-moderna, outros, seguindo Bauman, preferem falar numa época de sociedade líquida, onde é proibido proibir, para citar o velho jargão, a ideia de pecado ela é ridícula, ela é ultrapassada, quem fala isso já não está mais a fim nem de continuar uma conversa racional adulta, madura. Bom, deixe-me dar o conceito bíblico. A Bíblia fala que pecado é a transgressão da lei. Isso está nos textos do apóstolo João. É interessante que quando ele fala que pecado é a transgressão da lei, no original grego a palavra é anomia. Hamartia, pecado. Hamartia, estin, anomia. Anomia em grego é mais do que transgressão da lei. É anulação da lei. É negar a lei. É agir como se a lei não existisse. É querer andar numa estrada sinalizada como se não houvessem sinais de trânsito. É querer agir por conta própria como se não houvessem leis que me impedissem de fazer aquilo. Isto é, em outras palavras, o sentido de pecado. Agora, na Bíblia Sagrada, ele adquire uma dimensão maior que, quando nós quebramos as leis humanas, nós temos consequências humanas.
Mas quando nós quebramos uma lei divina, as consequências são no espírito humano, na própria vida, na alma. E nós desesperadamente precisamos de redenção. Esse tipo de erro não pode ser resolvido com ok, eu te perdoo, com beleza, passou, com I'm sorry. Ele só pode ser resolvido com um pedido de perdão e com um sacrifício feito à base de sangue. É por isso que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, não entendam pecado nesse sentido de tabu, querendo tirar a sua liberdade, coisa ultrapassada, coisa mesquinha. Pecado é negar a existência e a eficácia da lei, mesmo que ela esteja ali na minha cara. E é justamente a teimosia humana no pecado que provoca a sensação trazida da separação de Deus. Ou mal, se você quiser. Em outras palavras, eu posso até dizer que o mal, como entidade, como sujeito criado, como objeto de uma criatura, o mal não existe. O que existe é o bem. O mal é apenas a sensação que é sentida a partir da ruptura com o bem. Como o frio também não existe, nem a escuridão. O que existe é a luz e o calor. A escuridão e o frio são apenas a sensação que temos da ausência dos dois primeiros elementos. Esses sim são existentes. Agora, assim como a hipotermia ela é real, embora ela seja apenas uma ausência do calor, as consequências do pecado também são reais, embora não sejam a priori algo que Deus criou, mas apenas a sensação que temos da ausência do bem, da ausência de Deus. Rodrigo, embora não seja a principal finalidade da arqueologia nesses assuntos bíblicos, para muita gente, a descoberta de alguma coisa pode comprovar ou ajudar ele a ter uma crença mais forte na Bíblia. Se você tivesse apenas uma chance para você pegar uma descoberta bíblica que você acha que pudesse confirmar a existência de Deus, ou a existência dos patriarcas bíblicos, ou a veracidade da Bíblia, qual descoberta você elencaria? Bom, essa é a escolha de Sofia, viu? Essa é a escolha de Sofia. Imagino. Perguntar isso para um arqueólogo, até aquela, mas tem aquela outra e tudo. Então, por incrível que pareça, a principal descoberta que eu diria histórica da veracidade da Bíblia e da certeza de Deus não são tanto os artefatos que eu posso trazer do Oriente e botar dentro de um museu ou transformar num artigo científico, mas uma vida transformada pela graça de Cristo. Ou seja, alguém que estava no mundo da miséria, das drogas, da promiscuidade, da violência, do ódio e de tudo mais de hediondo que você pode imaginar. E que fala, eu tive um encontro com o Jesus pregado nos evangelhos e ele mudou a minha vida. Esta é uma transformação tão forte que nem o maior dos ateus poderá negá-la. Tá certo? Nem o maior dos ateus poderá negá-la. Diga-se de passagem, se você chegar numa prisão e der para os presos ali, os encarcerados, o livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, para que eles possam ler, um clássico do ateísmo, é uma bíblia do ateísmo, e noutra prisão você der bíblias, exemplares da Bíblia. Depois de 1 ou 2 anos, você volta da primeira prisão e pergunte para o carcereiro quantos dos presos deixaram o mundo do tráfico, das drogas, da violência, porque leram Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Talvez, com boa vontade, se você encontrar um, eu vou me admirar muito. Agora, vá àquela outra prisão onde você deixou exemplares da Bíblia e você encontrará ali uma pequena capela funcionando muito bem e os presos doidos para irem para a ala dos crentes, porque lá tem menos crime, tem menos rebeldia, todos os carcereiros querem fazer o seu turno na ala dos crentes, porque a Bíblia transforma. Ou seja, eu nem preciso ir a Israel para trazer uma evidência a favor da mensagem bíblica. Basta eu olhar para a minha casa, para o meu espelho, na minha própria vida, ou para pessoas em redor que são transformadas a todos os dias, e eu tenho aqui um bom argumento de que dificilmente será refutado. Muito bem. Na Bíblia tem uma passagem onde Paulo diz que ele não se vergonha do Evangelho de Cristo. Há muitas igrejas, há muitos cristãos que pregam o Evangelho baseado na barganha, na teologia da prosperidade,
outros acham que não precisa ter nenhum tipo de cuidado com saúde, que Deus é capaz de curar, independente do cuidado humano que a gente é capaz de fazer. Você concorda com a frase de um pastor que disse que não se envergonha do evangelho, mas se envergonha de muitos evangélicos? Ah, mas com certeza, com certeza. Na verdade, eu até digo para você, às vezes eu me envergonho até desse evangélico aqui, sabe? Porque eu mesmo sei as dificuldades que eu tenho, às vezes os erros que eu cometo e tudo mais, e eu sei que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo fora das igrejas, né? Agora, eu acho importante que cada um, ao detectar esses elementos, você citou alguns exemplos aí muito bem dados, teologia da prosperidade e outras coisas mais, só que seria interessante que cada um fizesse sempre essa crítica na primeira pessoa do singular, né? E quando ele falasse do povo de Deus também, ele sempre se reunisse com o Israel pecador. Como Daniel, no capítulo 9 do seu livro, faz uma oração a Deus por Israel, que estava em apostasia, em pecado e corrupção, e Daniel fala, Senhor, porque nós temos pecado contra ti, nós temos errado contra ti. Então, de repente, eu posso não estar tendo aquele específico tipo de erro de fulano, mas eu tenho um outro de Beltrano. E assim por diante. O meu problema pode não ser o de enganar as pessoas e tomar o dinheiro dela, mas pode ser um amor ao carro, pode ser uma acepção de pessoas não endossada pela graça divina. Ou seja, todos nós temos os nossos defeitos e temos que procurar conduzi-los. Agora, infelizmente, de modo geral, assim como eu dei um argumento da transformação como sendo um dos maiores argumentos a favor da fé cristã, eu admito que muitas vezes o chamado povo de Deus é o maior argumento contra o povo de Deus. Bem. Machado de Assis tem uma frase que ele fala que o menino é pai do homem. Uhum. Ele diz que o que você é da criança, provavelmente, ou muitas coisas forjam quem é o adulto. Com certeza. Como foi o menino Rodrigo Silva? Olha, um menino curioso, com muita dificuldade em matemática, por exemplo. Eu não fui aquele aluno Caxias que sentava na frente e copiava tudo. Não. Às vezes eu tinha um jeito de raciocinar próprio, eu ficava chateado quando eu fazia a famosa equação do segundo grau, eu fazia do meu jeito, dava os meus resultados, mas o professor queria que fizesse do jeito dele lá, como estava no livro. Então, eu sempre fui muito assim, vivaz, eu sempre fui muito empreendedor, não tinha muito apoio familiar em casa, então, às vezes, eu tinha que fazer por conta própria, né? Eu lembro que uma vez eu falei com minha mãe que eu queria ser desenhista, porque criança tem aquela fase que ele quer ser um monte de coisa da vida, né? Ele quer ser bombeiro, astronauta, cientista. Dificilmente alguém fala assim, eu quero ser, sei lá, um contador, eu quero ser um administrador. Não existe, eu quero ser um funcionário público. Geralmente criança quer essas coisas surrealistas. Eu acabei indo para uma delas, que é a arqueologia, que também é sonho de muita criança. Mas isto posto, nessa época eu falei com minha mãe que eu queria ser desenhista. E havia os desenhos do Daniel Zulay, e eu amava assistir o Daniel Zulay, fazer os desenhos dele, aquela coisa toda. A turma do Lambi Lambi. A turma do Lambi Lambi, exatamente. E um dia minha mãe chega em casa e estou eu com a Rede Globo sentado lá na sala, mostrando para eles o meu material lá, e eles passaram na TV Globinho na época, Globinho. E eu mesmo que liguei para ele, falei, olha, eu tenho acho que 8 anos, 9 anos, eu faço uns desenhos aqui para vocês verem e tal, e eles foram lá. Então, eu sempre fui muito assim, arrojado, sempre de procurar alguma coisa por conta própria. Mas, de fato, hoje, muitas vezes, o adulto é filho da criança. Eu me encontro de novo com aquele Rodrigo de 6, 7, 8 anos, e às vezes sai uma briga feroz entre o Rodrigo de hoje e o Rodrigo de ontem. E o Rodrigo de hoje, às vezes, precisa um pouco da simplicidade do Rodrigo de ontem para que ele possa curtir um pouco mais a vida. Senão fica só no Torre de Marfim, no mundo acadêmico, e aí já perde a sensação até de o que é rir de uma boa piada. Isso é muito perigoso, isso é muito sério, e a academia é uma ameaça nesse sentido. Verdade. Aproveitando que você falou disso, Rodrigo, o que você faz para se divertir que não seja leitura, por exemplo? Uhum. Eu gosto muito de desenho, de assistir TV, de desenhar, gosto muito de criança, animais. Agora eu estou sem cachorrinho, que meu cachorro morreu, mas eu amo animais, somente cachorro, brinco muito com cachorro. Então são essas coisas que eu gosto. Gosto de brincar com animais, desenhar, ser um pouquinho o lado criança, né?
Até há pouco tempo, a fotinho do seu WhatsApp era um cachorrinho, né? Ainda é. Não tive coragem de apagar por enquanto, não, viu? Muito bem. Tem um texto bíblico onde Jacó, um personagem, ele trava uma luta com um ser celestial e ele fala, enquanto eu não tiver o que eu quero, eu não saio, eu não paro de lutar. Tem algum texto ou alguma verdade bíblica com a qual você esteja lutando e não vai largar enquanto não conseguir o que você quer? Mas muitas. Aliás, esse texto de Jacó até me explica muito da minha própria experiência, porque eu estou constantemente duelando com Deus. Às vezes eu não entendo, eu vou para ele e grito, e choro, e soluço, e pergunto, por que, Senhor? Por quê? Apenas um parênteses, quando eu entrei para a igreja, eu ouvi muito um mantra que é repetido em vários lugares, mas que não tem base bíblica, apenas uma cultura popular religiosa, mas sem base teológica ou bíblica. Ela diz o seguinte, esse mantra, o verdadeiro cristão jamais questiona por quê. Ele apenas pergunta para quê. Né? Isso é bobagem. Com todo respeito aos que falam isso, se perguntar por que fosse pecado, Jesus não teria dito na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Quem conhece um pouco a cultura do Oriente Médio como eu, sabe que Jesus ali não falou com uma voz de frequência modulada, como se fosse um locutor da madrugada da rádio FM. Ele falou gritando mesmo, Deus meu, né? Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste em aramaico? Ele gritou mesmo ali. E então eu noto que Cristo também tinha os seus questionamentos. E nem sempre esses questionamentos eram dados sentado numa mesa com vários livros atrás numa biblioteca e filosofando sobre a vida. Ele questionou o pai no momento de dor, de medo, de quase morte. Então, colocado assim também, eu vejo que eu tenho o direito de dizer, ai, tá doendo. Sabe, eu tenho o direito de questionar. E qual textos bíblicos, por exemplo? Tem vários. Como Jacó, como eu disse, estou constantemente lutando contra Deus. E esse texto mesmo de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? É um texto que eu luto com ele na minha vida. Às vezes eu me sinto amado de Deus, às vezes eu me sinto expurgado por ele, quase odiado por ele. E esses sentimentos nos levam à inquirição. Por que ele não voltou ainda? Ele fala tanto assim, em breve voltarei, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu voltarei, tem 2000 anos ele não voltou. Mas, conforme você mesmo já antecipou na sua resposta, na sua pergunta, e é isso mesmo, eu luto com esses textos, mas eu continuo agarrado com eles e com esse Deus, como Jacó. Aliás, essa é a diferença entre judaísmo e islamismo. A palavra Islã significa submissos a Allah. Islã, submissos a Allah. Já Israel significa Ish, homem, Ra, guerra, El, Deus. Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. E por que Deus luta comigo? Porque eu estou num grande conflito. E se você está num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, você não treina um soldado para a guerra jogando xadrez com ele. Você não treina um soldado para a guerra dando televisão para ele assistir. Você treina um soldado para a guerra colocando em situação de combate mesmo. E aí o soldado sai machucado, mas sai preparado para enfrentar o inimigo. Uma frase de um humorista americano. Uma vez eu quis me tornar ateu, mas desisti porque eles não têm feriados. Por que você não é ateu, Rodrigo Silva? Por que eu não sou ateu? Simplesmente porque ser ateu é uma coisa mais chata e sem sentido existencial do mundo. A própria academia, a própria lógica me tira fora do ateísmo, porque, veja bem, se não há Deus, não há princípio, a vida é apenas um amontoado de átomos aleatórios que se formaram, dando origem a tudo que existe, não existe nenhum propósito, não existe nada, então a vida se resume ao aqui e agora. E mesmo esse aqui agora é ilusório, porque o tempo nós não conseguimos medi-lo. A gente tem uma ideia do tempo, mas o tempo é um passado que não existe, num presente que a cada nanosegundo vira passado, rumando para um futuro que não chegou. Quer dizer, qual o significado da vida? Agora, e se não há Deus,
Por que eu fico tão incomodado com a frase criança tem leucemia? Se a gramática permite, por que o meu sentimento não me permite? Alguma coisa em mim diz que criança e leucemia não deveriam ser conjugados na mesma sentença. Ainda que vocês, gramáticos, digam que está perfeitamente correto. Mas no meu ser não está. Se a vida é só essa, por que eu tenho tanta sede de eternidade? Será que eu sou louco? Se eu um louco, eu partilho de uma loucura quase que universal. Porque todo mundo quer a eternidade. Nós desejamos a eternidade. Ora, se eu tenho essa sede de eternidade dentro de mim, o objeto dessa sede tem que existir. Caso contrário, o que eu faço com ela? Se ela é ilusória, por que eu tenho essa sede? Se não existe Deus, por que o nosso coração nasce inquieto procurando por Ele? E a vida toda. Agora, quando eu percebo pela fé que esse Deus existe, aí muita coisa começa a fazer sentido. Muitos problemas começam a ser apenas uma aprovação da qual Deus me dará a vitória. E a vida aqui passa a ser apenas uma preparação para a vida por vir. Mas se eu tiro Deus desse cenário, eu entro num caos intelectual muito grande, que eu não tenho nada mais a admitir, senão dizer com o Fernando Pessoa que eu sou apenas um cadáver adiado que procria. Você é muito querido e respeitado no meio cristão. As suas palestras são muito assistidas. Então, quando alguém quer falar sobre apologética, quer saber um pouco mais sobre arqueologia, sobre filosofia, procura o Rodrigo Silva. Quando o Rodrigo Silva quer saber alguma coisa sobre esses assuntos, quem é o Rodrigo Silva do Rodrigo Silva? Google. Quem você procura? Eu falei Google. Não, na verdade, a minha teologia, ela é um queijo que eu extraí de várias vacas, sabe? É um queijo formado por leite de várias vacas. Eu não tenho uma fonte única. Eu aprendo, eu sou, num aspecto, eu me sinto meio socrático, porque eu aprendo com a mulher na feira, eu aprendo com a criança que vem correndo para o meu colo, eu aprendo com o cachorro, com o modo como ele age, eu aprendo com aquele que discorda de mim, eu aprendo com o ateu, com o cético. Então, meu espectro de informações, ele é muito grande, ele é muito amplo. Vai desde o cachorro coçando as suas pulgas, que eu estou observando e tirando alguma lição daquilo, até uma leitura complexa, como de Kafka, por exemplo, né? Desde um livro mais fácil de ser digerido, como uma revista em quadrinhos, até um livro complexo, como o Eclesiastes da Bíblia, ou, para citar alguma coisa fora da Bíblia, o Fausto de Goethe. Então, quer dizer, eu tenho um espectro muito grande de tudo isso aí, eu vou tirando elementos dia após dia, momento após momento. Dessa conversa eu estou extraindo coisas. E é dessas extrações que eu vou montando esse meu boneco intelectual, com tudo que eu penso, com os meus valores. E esse boneco, como eu falei, ele está sempre tendo de ser renovado, readaptado, recolocado, reconduzido e reafirmado. Porque muitas vezes a adaptação não consiste em trazer algo novo, mas ratificar aquele pensamento que você teve antes, diante de novas evidências que aparentemente estariam indo contra ele. O rabino Henry Sobel, certa vez, falou a seguinte frase: o líder religioso não deve só confortar os aflitos, deve também afligir os confortáveis. Na sua opinião, como está o nível das pregações na igreja cristã? Boa pergunta, viu? Olha, eu tenho duas dificuldades para respondê-la. Primeiro, porque dificilmente eu ouço pregações numa situação normal de igreja convencional. Porque eu moro numa igreja universitária, né, que tem 2.500 membros, com vários doutores, vários médicos, vários advogados. É uma igreja diferenciada. Segundo, porque devido o meu ministério, eu viajo muito. No ano passado, para os que estão nos acompanhando, os adventistas têm o principal culto deles no sábado, ao invés de ser no domingo. No ano passado, dos 52 sábados que houve no ano, eu passei 3 ou 4 sábados na igreja local. Todos os demais foram em visitas. Isto acaba trazendo para mim uma certa dificuldade de dizer como estão indo as pregações. Um outro elemento importante que eu tenho que deixar em consideração aqui
é que a religião cristã, ela é nada mais, nada menos que a democracia do laicismo. É um laicismo democrático. Por quê? Porque o irmão que batizou na igreja, que é um pedreiro semi-analfabeto, ele também tem o direito de pregar. A pregação na igreja evangélica, protestante, principalmente na adventista, a pregação não é sacramental. Não é algo que apenas um ministro ordenado possa executar. Desde que a pessoa demonstre aptidão e talento para falar em público, ele batiza na igreja hoje, em poucos meses, eles estão convidando para pregar algum sermão no sábado. E eu tenho que respeitar esses irmãos. Muitos deles nunca estudaram oratória, nunca estudaram homilética, vão atropelar no português à torta e à direita, mas eles estão fazendo aquele sermão com prazer e dando o melhor que eles têm. Então é nessa democracia do laicismo que o cristianismo, às vezes, assusta alguns de mente mais snob. Eu não quero juntar com esse povo. Numa contradição, até bipolar, eu diria, que fala-se tanto em aceitação, em respeito pelo outro, diversidade, aceitar o gay, aceitar o negro, aceitar isso, aceitar aquilo, mas muitos que repetem esse mantra não querem estar na igreja e aceitar aquele irmão que não tem a cabeça culta dele, que não tem a vivacidade dele, que não canta tão afinado como ele, que era um cantor lírico antes de vir para a igreja, que não prega para cativá-lo tão bem como o professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella, pregaria ou daria uma palestra prendendo todo mundo da cadeira. Mas aí que eu tenho que ter a humildade de aceitar, fazer parte desse povo que não apenas, às vezes, está em algumas coisas num nível diferente do meu, como também são meus irmãos em Cristo, a quem eu sou ordenado a amar e conviver. Então, estar na igreja é, antes de mais nada, um exercício de misericórdia com o outro, de piedade e de humildade. Com tudo isso colocado, eu acredito que o púlpito pode ter a sua pobreza devido a esses elementos que eu falei aí, o irmão leigo que está pregando, mas eu me preocupo, agora sim, eu chamo a atenção, é quando o esvaziamento do culto vem de um pastor que estudou 4 anos na teologia, talvez até foi meu aluno. Aí me preocupa. Porque do irmão leigo, como eu falei, ele não estudou homilética, não estudou grego, ele não estudou hebraico, ele nunca foi a Israel. Ele eu perdoo, eu acho que tudo bem. Agora, o pastor, ele tem um diploma de bacharel em teologia, que ele coloca com orgulho na prateleira da casa dele, para que todo mundo que entra no escritório possa ver. Ele estudou homilética. Então, ele ficar fazendo um sermão beabá, sei lá, ele me preocupa muito. Me preocupa muito. Mesmo porque um sermão bíblico não é necessariamente um sermão que cite a Bíblia. Tem uma diferença. Tem discursos aí que citam a Bíblia. Não são necessariamente um sermão bíblico. Bem, o humorista americano Mark Twain, ele tem uma frase que ele fala assim: o que me preocupa não são os textos da Bíblia que eu não consigo entender, mas são aqueles que eu consigo entender. Qual texto bíblico fácil de entender, na sua opinião, é mais difícil de colocar em prática? O texto mais fácil de entender e mais difícil de colocar em prática é o texto onde Deus mandou perdoar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Eu acho que é o texto mais fácil de compreender, não precisa de muita hermenêutica, nem conhecer o grego para poder dar a sua opinião sobre isso. Ele está lá desse jeito, está bem traduzido. Agora, a prática dele é complicada. Sem dúvida. Um escritor argentino, ele falou que Deus é a poesia que deu origem aos versos. Para o Rodrigo Silva, quem é Deus? Deus é, acima de tudo, um ser amigo que deu sentido à minha existência. Eu sou os versos desse poeta. Muito bem. Para encerrar, uma do Nietzsche agora, tá? Já que você deve ter muito contato com a Sim, e gosto do Nietzsche, viu? Ele discordo dele, mas gosto dele. Escreveu com muita categoria. Isso é importante você frisar, né, Rodrigo? É possível ler, discordar, mas respeitar, né? Sim, com certeza. E você nunca pode falar que você discorda de alguma coisa se você não trabalhou sinceramente com a ideia de estar errado e a venceu. Você não pode falar que discorda de alguma coisa se você nem conhece aquilo ali, se você não deu tempo do outro falar.
sabe? Se você não deu ouvidos, não sistematizou o contexto do outro para saber por que ele chegou àquela conclusão. Às vezes você, naquela situação, ia chegar à mesma conclusão. Então, isso tem que ser colocado bem claro aqui para fazer essa distinção entre pessoa e pensamento. Ótimo. Do Nietzsche. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Qual a última vez que você mudou de ideia sobre algo relevante? Posso dizer que de antemão não, de pouco tempo para cá, uma coisa que é muito relevante, que eu já mudei de opinião, vou dar um exemplo bíblico, um exemplo não bíblico, um exemplo teológico, um exemplo secular. No exemplo teológico, foi o fato de que hoje eu já estou trabalhando com a hipótese que o mundo pode ter tido um pouquinho mais a história humana dos clássicos 6.000 anos que todo mundo coloca aí. Eu acho que eu posso esticar a história até uns 8, 9 mil, até 10 mil antes de Cristo. Sabe? Que é um susto para muito, parece que você está perdendo a fé. Do ponto de vista teológico, até pouco tempo atrás eu era acirrado ali nos 6.000 anos, hoje não. Hoje eu estou percebendo que eu posso trabalhar com uns 10.000 anos tranquilo, sem nenhum celeuma em relação à Bíblia. Bom, esse do ponto de vista religioso. Do ponto de vista secular, uma mudança de pensamento que eu tive foi o abandono das categorias de pós-modernidade, quando eu preferi abraçar a teoria da modernidade líquida de Bauman. Então, eu ainda posso até usar o jargão pós-moderno, pós-modernismo, etc., ou para uma aula, que eu estou colocando ali os contextos, ou numa conversa, numa resposta rápida, assim. Agora, de maneira sistemática, eu abandonei as categorias de pós-modernidade e hoje já trabalho mais com modernidade líquida. Mas quem for meu aluno, por exemplo, de filosofia em 96, 97, 98, vai lembrar apenas do Rodrigo criticando e falando e sistematizando a pós-modernidade. Mas hoje eu já abandonei um pouco esse conceito. Agora é o último de verdade. Completa a frase. Rodrigo Silva é... Teimoso. Teimoso. Essa teimosia que me trouxe até aqui. Pois é. Rodrigo, você não imagina o prazer que foi conversar com você. Desde que eu iniciei o meu canal, você é um dos nomes mais pedidos. Puxa, fico feliz que tenha dado certo, ainda que a distância tenha dado certo. E assim como eu estou fazendo com todos os convidados que eu estou entrevistando nessa quarentena, eu queria já pegar um compromisso da gente, quando as coisas voltarem ao normal, para a gente marcar um encontro presencial, pode ser? Com certeza, pode pendurar a dívida no preguinho aí, com todas as testemunhas vendo agora, viu? Ótimo. Rodrigo, muito obrigado, que você possa continuar divulgando o seu conhecimento, a sua maneira original de ver as coisas, e sabe que você tem ajudado muita gente, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, e todos possam, na sua busca pela verdade aí, encontrá-la finalmente. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Em breve volta com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais.